Não, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Da onde você era do Brasil? Ok. O que você fazia antes de vir pra cá? E por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Bom, eu sou de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Fazem 10 anos que eu tô aqui. Ou seja, eu vim pra cá com 18 anos. Você veio em 2014? Eu vim em 2015. 2015. Isso, janeiro de 2015. E aí, eu tinha 18 anos, mas eu sempre soube que eu queria... Não, você tá com cara de 18 anos ainda. Que bom. Que bom. Mas eu sempre soube que eu queria vir pra cá. Eu tive uma tia que quando eu tinha 5 anos ela veio pra cá. E ela era minha inspiração. Então eu sempre via, ela mandava carta. E eu sempre falava, eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá e tal. Quando eu fiz 14 anos, eu já comecei a... Eu sempre falava pros meus pais, eu quero ir. E meu pai falava assim, Brenda, eu não tenho condição financeira de te levar, né? Mas quem sabe um dia você vai e tal. E eu comecei a ver e-mails. Então o que eu pensei? Sozinha, meus pais jamais iam deixar eu vir, assim, à toa. Então, o que eu precisava? Eu precisava de uma bolsa aqui. Eu não tinha condição. Minha família é bem humilde no Brasil. Eu trabalhei com 15, eu já estava com carteira assinada. Eu precisaria falar inglês. Então, eu apliquei para um trabalho. Trabalhava de telemarketing, normal. Aonde você achou esse... Ah, no Brasil. No Brasil, Tá, no Brasil. lá do Brasil, que eu fazia no Brasil. Então, eu comecei nesse trabalho de telemarketing. Com 3 meses, eu consegui ser promovida lá dentro. Era uma célula médica. Então, era um caso de, por exemplo, era uma seguradora. Essa seguradora, você veio pra cá, dava o seguro viagem. Aconteceu qualquer coisa com você, você vai pro hospital e a gente resolvia. Nesse meio tempo, os hospitais ligavam. Então, eu tinha esse contato em inglês primeiro e ia estudando sozinha. Com música, ouvia, assistia. Então, porque eu não tinha condição. Então, eu fui aprendendo. Fiquei um tempo nesse trabalho que me deu aquela base ali do inglês. Comecei a estudar, prestei para ETEC, lá em São Bernardo, para Secretariado Executivo Bilíngue, passei. Que chique! Passei. Bom, pelo menos o nome e o título do negócio é bonito. Mas é secretariado, só que tinha as aulas de inglês e espanhol, que na época eu não tinha condição de pagar. Entendi. Então, aí com isso, apliquei, consegui. E aí eu fiz esse 1 ano e meio, quase terminei, não cheguei a me formar, porque aí eu comecei a trabalhar mais intensamente para juntar o meu dinheiro. Aí o que aconteceu? Isso você tinha quantos anos nessa época? Isso eu tinha uns 16. Tá. Eu trabalhei ali por quase 2 anos, desde os 15. Com 15 eu já tinha carteira assinada. Aí o que aconteceu? Comecei a procurar lugar, faculdade pra vir pra cá, porque eu falei, eu preciso prestar na faculdade. E aí todo mundo falava assim pra mim, Brenda, não dá, porque é difícil, não é assim, ou você tem que pagar, ou você tem que não sei o que. O que mais tem são pessoas colocando dificuldade nos nossos sonhos. Sim, demais. E eu falava, não, vou conseguir. Escolhi a faculdade que eu queria fazer e falei, vou fazer. Aonde? Aqui? Princeton. Princeton University em New Jersey. Ela é uma das 5 melhores. Ela tá junto com Yale, Harvard, né? Ela é uma das 5 melhores. Todo mundo olhava pra mim e falava assim, você é doida, né? Minha mãe nunca acreditou, assim, ela, né? Só meu pai, eu tive um pai, assim, excelente. Ele já faleceu, mas ele era incrível. E ele me deu todo o suporte, falou, não, vamos. Dentro da faculdade, eu achei uma moça que ela dava aula de português. Lá dentro tinha, porque ela é enorme, lá é muito grande. E aí eu comecei a mandar mensagem pra ela, comecei a mandar e-mail, falando da minha história, falava, olha, meu sonho é fazer aí, eu preciso só de uma oportunidade, E fiquei assim, ó, desde... Enchendo o saco. Com 16, quase pra 17, porque eu sabia que eu tinha até 18 pra entrar. Então, comecei. E ela foi, um dia ela me respondeu, ela falou, olha, não consigo, não é assim, né? A gente precisa... É todo um processo, é difícil. 8% dos americanos que aplicam são que conseguem entrar. Então, é muito difícil. E eu falava, olha, eu só preciso da chance. Só me dá uma chance. Aí passou um tempo. Já tava, mas eu mandava e-mail todo dia. Um dia ela chegou e falou assim, olha, eu vou fazer, a gente vai ter uma reunião com os diretores, com todo mundo da universidade. E você, né, torce e eu vou falar sobre você. E aí a gente vai ver. E aí, claro, minha fé, né, muito grande, eu orava, eu falava, não, Deus, se for pra ser, E eu sabia, eu tinha certeza dentro do meu coração que era pra eu vir pra cá. Sem condição, sem nada, eu falei, eu vou. Aí, o que aconteceu? Ela foi, fez, né, falou com ele e tal, ele falou, não dá, e enfim... Falou, olha, ela precisa fazer a prova. E como que ela vai fazer a prova, né? Não tem como ela fazer prova, é um processo e tal. Aí ela me falou isso. Eu falei, olha,
Só que eu já tinha pesquisado tudo sobre a universidade. E eu sabia que eles tinham um programa de Ciências Sem Fronteiras. Então, gente lá da USP vem pra cá ficar 6 meses. E gente daqui pode ir na USP e ficar 6 meses. Eu falei, olha, a USP não é junto com vocês? Então, manda a prova pra lá. Eu faço, tá dentro de uma universidade que vocês são credenciados. A gente faz com vídeo, bota o que vocês quiserem. E só deixa eu fazer a prova. Eu falava, por favor, se eu não conseguir e tal. Ela falou, tudo bem, você vai e acerta 90% da prova. Se você conseguir, a gente conversa. Falei, beleza, estudei. Na época eu não tinha condição. Eu tive uma professora que ela foi muito boa pra mim, ela preparava pra Miriam. Ela era amiga da minha mãe. E aí ela me conhecia desde pequena, ela me ajudava ali na escola, sabe? Dar aquelas aulas. E ela era muito inteligente, aí eu pedi pra ela, falei, me ajuda, por favor. E a gente estudou junta. É independente, porque eu pensava assim, se eu não passar aqui, eu vou prestar alguma coisa no Brasil. Então eu vou me preparar, só que aqui é totalmente diferente. Então comecei a pesquisar, YouTube, tudo que caía aqui, Enfim, fiz a prova. Foi difícil a prova? Muito, né? Muito. Mas difícil. assim... Você fez em quanto tempo? Ai, eu não lembro. Porque eles dão 1 ou 2 horas, não, 2 ou 3 horas pra fazer. Graças a Deus, como foi assim? Foi uma sala, eles me deram a prova, e aí tava, né, com câmera, né, segurança, tudo, me viram, se eu não te trouxe nada, e fiz. E tudo bem, mas eu acho que ele tava, né, não vai. E aí eles nunca me falaram nada, ela falou, tá bom. Ela falou, Brenda, o que a gente vai fazer? A gente vai dar os next steps. Próximos passos. Desculpa, gente, os próximos passos. E aí a gente vê como que vai ser e tal. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. Aí tem teste psicológico, vários outros testes que eles fazem aqui, né? Que é a sequência daqui. Você passou no psicológico? Passei. Mas a gente foi fazia tudo ao vivo, né? E tal. Ao vivo não, né? No vídeo chamada. E fez. E aí, por um tempo, eles ficaram quietos e eu fui seguindo a minha vida. Mas você foi seguindo a vida, mas falando, putz, será que eu passei? Se eu não passei? Se eu não passei e tal. E aí, a última etapa que as universidades grandes, eles têm uma entrevista, né? Você tem uma entrevista como se fosse um CEO, um diretor, depende de quem é que faz. E aí, eu lembro que ele só me perguntou assim, por que você merece estudar aqui? Na hora, assim, hoje eu lembro que logo depois eu não lembrava. Sabe quando vem, assim, a luz de Deus e você fala? Eu lembro que eu falei alguma coisa mais ou menos tipo assim, eu não vou te falar, eu vou te provar quando eu chegar aí, porque nada que eu te falar, eu não consigo pôr em palavras a minha vontade de estudar aí. Foi algo assim. Saiu assim, ele só falou, tá bom, obrigada, tchau, desligou. Inglês, tudo em inglês. Né? Eu com meu inglês ali de centavos que eu aprendi. E eu era muito segura, porque eu não tive uma professora de falar, isso é certo. Então eu via, eu deduzia e eu ia mandava bala. e mandava bala. Então, beleza. Aí fomos, né? Fiz tudo. E aí, passou. Aí passou um tempo, recebi a carta lá na minha casa, no Brasil. Que eu tinha sido aprovada, welcome to Princeton e tal. E aí eu surtei, aí fui pro meu pai. Isso a gente tá falando de uma bolsa. Era uma bolsa. A única coisa que ela falou pra mim foi o seguinte, ela falou, Brenda, eu não tenho como te dar moradia, né? Você pra morar aqui dentro da universidade é extremamente caro. Mas aqui eu consigo, o que eu puder fazer, né? Mas assim, você ganhou, você passou, agora você vai ter que vir pra cá. Aí qual que era o procedimento? Vou dar uma eles davam visto F1? Então, sim, só que aí qual que era o procedimento? Como eu fiz todo esse rolê, que não era um rolê, ela falou, olha, a única coisa é que você tem que vir aqui fazer a matrícula. Aí eu, sem dinheiro, já ia ter que juntar o dinheiro pra vir pra cá. Como que eu vim aqui? Pegar um papel pra voltar lá e aplicar pra um visto. Porque não é como não é como... Como que eu posso explicar? Não é como os vistos, geralmente, que você aplica, a escola eles te dá. emitem o você que vai atrás, entendeu? Então, se você passou, beleza, eu tenho a matrícula. Aí eu que vou voltar pro Brasil e vou aplicar pro meu visto. Então, foi o que eu fiz. Aí, o que aconteceu? E eu falei, e isso era todo mundo. Na época, nesse final, eu trabalhava no shopping, na Riachuelo. E aí, eu tava naquela loucura e tal. E aí eu doida, eu falava, meu Deus, eu preciso ir lá, preciso ir lá, preciso ir lá. Aí uma amiga minha, ela chegou e falou assim, Brenda, na verdade, ela nem era uma amiga minha, ela trabalhou comigo por um tempo, eu não... Uma colega de trabalho. Era uma colega, a gente tem um processo lá de trainee, que as pessoas vão, fica um tempo em cada área, e todo mundo sabia que eu tava... E ninguém, assim, acreditava, mas sabia que eu tava fazendo corre e tal. Eu precisava vir pra cá fazer, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer, a minha família sem condição. Aí essa pessoa chegou e falou assim pra mim, olha, eu tenho milha no meu cartão,
vai lá fazer sua Que matrícula. legal, que bacana. E aí foi quando eu vim, e aí eu peguei, foi rápido, foi uma confusão, eu sozinha desci aqui, eu nervosa, não conseguia falar, chegou lá, era enorme. Primeira vez nos Estados Unidos. Primeira vez, e assim, eu praticamente cheguei, fui na universidade, voltei para o aeroporto e voltei. Com 18 anos? Com 18 anos. Nessa época eu tava com 17, né? Eu não tinha nem que completar 18, porque 18 eu já tinha que estar aqui. Aí eu fui, fiz, dei todo esse corre, voltei, apliquei pro meu visto, vim pra cá com $700. Deus é tão bom que, na época, eu novinha, eu tava num aniversário, e aí eu conheci um menino. Aqui ou lá? Lá no Brasil. E aí ele falou pra mim, eu vou pros Estados Unidos, tal. Eu falei, eu também. Eu falei, eu vou. Eu ainda não tinha 100%. E aí ele foi e me falou que ele ia fazer um college por um futebol, que era 20 minutos da minha faculdade. Aí eu falei, aí ele veio primeiro. Aí quando passou, tudo deu certo e tal, eu falei pra ele, olha, você não tem um lugar, um quarto, alguma coisa pra, né? Alugar. E ele falava, Brenda, não é assim aqui é diferente, não é tipo, tá ali, vai. Eu falava, não, mas por favor, por favor, por favor. Ele chegou e falou assim, olha, que é o seguinte, são 5 meninos dentro da minha casa, nós temos 2 quartos. Se você quiser, você vem, a gente divide quarto com você, então era eu mais 2. E aí você segue, você vai pagar $250. Eu falei, não, pra mim tá perfeito, não tem problema. Aí fui, juntei meu dinheiro, meu pai na época pegou um empréstimo, comprou uma mala pra mim, consegui juntar 750 com os FGTS, com as coisas. Na época, gente, Nós estamos falando de 2015. o salário mínimo, eu acho que era uns 800, 900, 2014, né? Porque em janeiro eu já tava aqui. Então, e aí eu lembro que na época eu ganhava bem, eu ganhava uns 1.400, na época que era 800, o salário mínimo. Quase 2. Então assim, era muito bom. E aí eu juntei, peguei esse fundo de garantia, pedi pra me mandarem embora da Riachuelo, eles me mandaram, peguei esse dinheiro, foi com que eu vim. Aí eu despedi do meu pai, da minha mãe, tudo, e vim embora. Com visto estudante, você tinha um visto Isso, estudante. eu vim com visto de turista, fazer a matrícula, voltei, voltou. visto de estudante. Perfeito.